Em janeiro de 2023, completou 10 anos do incêndio da Boate Kiss, tragédia de repercussão internacional que tirou a vida de 242 jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Recentemente, a Netflix lançou uma série que retrata como tudo aconteceu e mostra a luta dos pais das vítimas ao longo de vários anos para tentar justiça com a punição dos responsáveis pela tragédia. Sem entrar no mérito de buscar culpados, papel esse do judiciário, a minha intenção com este vídeo é explicar, com base na doutrina espírita, como funciona o chamado resgate coletivo. Existe uma teoria de que os jovens que perderam a vida na Boate Kiss foram, em outra encarnação, soldados alemães nazistas responsáveis pela morte de milhões de judeus, negros, gays e deficientes físicos nas câmeras de gás dentro dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. O que eu penso sobre isso, você vai saber já já, após a vinheta. Todos os anos, no dia 27 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. A data faz referência à libertação pelas tropas soviéticas do campo de concentração de extermínio de Auschwitz, em 1945, e foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para quem não sabe, o Holocausto foi a perseguição e aniquilação sistemática de judeus e outros povos realizada pela Alemanha nazista e seus colaboradores entre os anos de 1933 e 1945. Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio do regime de Hitler. Em suas câmeras de gás e crematórios foram mortas pelo menos 1 milhão de pessoas. No auge do Holocausto, em 1944, eram assassinadas cerca de 6 mil pessoas por dia. As tropas soviéticas chegaram a Auschwitz na tarde de 27 de janeiro de 1945, um sábado. A forte resistência dos soldados alemães causou um saldo de 231 mortos entre os soviéticos. 8 mil prisioneiros foram libertados, a maioria em situação deplorável devido ao martírio enfrentado. Agora voltando ao ano de 2013, no mesmo dia do resgate de Auschwitz, em 27 de janeiro, um incêndio provocou o desencarne de 242 jovens, que em sua maioria morreu por asfixia ao inalar grande quantidade de fumaça altamente tóxica. Com a morte de tanta gente reunida no mesmo dia, e o que é mais intrigante, com a mesma causa, a asfixia por cianeto, mesmo composto químico usado nas câmeras de gás para matar milhões de pessoas, muitos se perguntam até os dias de hoje, por que esses jovens tiveram que desencarnar todos juntos? Por que deixaram o corpo em circunstâncias tão trágicas? E por que os familiares precisam passar por tanto sofrimento? Sempre que muitas pessoas desencarnam em situações trágicas, muitos questionamentos como esses aparecem. Outra pergunta comum é: tudo isso foi uma punição de Deus? E a resposta é não. Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, não pune seus filhos. O que acontece em casos como este de Santa Maria é o que nós chamamos no Espiritismo de resgate coletivo. Trata-se de uma situação em que diversos espíritos, quase sempre por escolha própria, combinam num plano espiritual, antes mesmo de retornarem ao mundo corporal, de passar por uma experiência trágica, e muitas vezes de forma similar ao causados por eles e que vitimaram outras pessoas em outras vidas. Quem com a espada mata, com a espada perecerá, disse Jesus. Tudo isso faz parte da lei da causa e efeito, que demonstra a justiça perfeita de Deus. Aí vocês me perguntam, mas Edu, e os familiares não estarão sofrendo por uma situação que eles não têm nada a ver? Os familiares desses jovens, muito provavelmente, de alguma forma, estiveram envolvidos direta ou indiretamente, ou até mesmo acobertando esses crimes cometidos em outra encarnação. E chega uma hora que essa dívida precisa ser quitada. Para os 242 jovens de Santa Maria, esse dia chegou no domingo 27 de janeiro de 2013. Depois disso, quites com as leis de Deus, finalmente livres desse pecado, poderão seguir seus caminhos sem esse débito em suas consciências. Agora, e a minha opinião sobre esse caso específico de Santa Maria? Eu penso que não podemos afirmar
que todas as vítimas com certeza foram soldados nazistas que mataram milhões de pessoas nas câmeras de gás. Talvez algumas dessas pessoas tenham sido, outras devem ter sido responsáveis por mortes provavelmente ligadas a grandes incêndios ou algo do tipo. Mas na verdade, isso nem importa muito. O que importa é que nada acontece por acaso, que essas vítimas conseguiram quitar uma grande dívida que tinham com as leis de causa e efeito. Agora vamos explicar um pouco mais sobre os resgates coletivos. Ao longo da história, incontáveis tragédias provocaram desencarnes coletivos de muitas pessoas. Ações da natureza como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas levaram incontáveis pessoas ao desencarne. Na história recente, temos presenciado muitas mortes coletivas por naufrágios, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamentos, ocupação inadequada de áreas de risco. No livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19, que fala sobre desencarnações coletivas, uma pergunta foi endereçada ao espírito de Emmanuel, mentor de Chico. Durante uma reunião pública no Centro Espírita de Uberaba, Minas Gerais, na noite de 28 de fevereiro de 1972. Abre aspas. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Resposta. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Quando regressamos ao plano espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores ambiciosos que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente merecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis em nos observando no além, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhes as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quando se fizerem vítimas de desastres que nos sensibilizam a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia de Deus junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Fecha aspas. Outra obra espírita que trata sobre expiações coletivas é o livro Obras Póstumas. Na referida obra, o espírito Clélia Duplantier explica que, abre aspas, a reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária, isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. A lei de ação e reação que age sobre o indivíduo é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos,
os quais formam individualidades coletivas. Tal reparação se dá porque a alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz o levantamento dos seus débitos passados e, por isso mesmo, roga os meios preciosos a fim de resgatá-los devidamente. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado. Faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorrem, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível, por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Não se pode duvidar que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredaram por mau caminho. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína, uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Aquele que fez correr sangue, verá o seu também derramado. Aquele que levou o facho do incêndio ao que era de outrem, verá o incêndio ateado no que lhe pertence. Aquele que despojou será despojado. Aquele que escraviza e maltrata o fraco será, a seu turno, escravizado e maltratado. Fecha aspas. Outro desastre que chocou a sociedade e com um número de vítimas ainda maior do que o da Boate Kiss, aconteceu no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nessa outra comovedora tragédia, no Gran Circus norte-americano, 503 pessoas morreram após um grande incêndio. Nesse episódio do circo, podemos mais uma vez ver a justiça de causa e efeito presente. O espírito Humberto de Campos, no livro de Chico Xavier chamado Cartas e Crônicas, relata a dolorosa expiação das vítimas do incêndio. Segundo ele, os que morreram no século XX, no circo de Niterói, foram os mesmos que no ano de 177 queimaram mais de 1000 crianças e mulheres cristãs na arena de um circo na Gália, região da França, na época do Império Romano. Para finalizar, eu indico a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 6, que fala sobre os flagelos destruidores. Mas agora me conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, escreve aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. E se o assunto fez sentido para você, eu peço humildemente que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Dessa forma, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e com a sua ajuda, o nosso canal poderá crescer cada dia mais. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!